Tô começando a live cantando. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live. Hoje a gente vai falar sobre um tema que hoje é considerado tabu, mas é um tema importantíssimo pra gente falar. Eu já queria falar sobre esse tema faz um tempo. A gente vai falar sobre a homossexualidade e a igreja. É um tema hoje que é, a gente vai receber o pessoal do Projeto Iris, né, que eu vou estar apresentando para vocês, que a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão, né? Mas eu quero fazer um pedido para você antes, você que está aqui no nosso canal do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário também, e você que está aqui na nossa live, né, vai convidando as pessoas, tem uma setinha que está aqui do lado, essa setinha é importantíssima para você estar convidando o pessoal para estar participando da nossa live. Eu já vou chamando a Fiamma para estar fazendo parte aqui da nossa live com a gente e que vai ser muito legal, muito bacana. Já vou ir chamando ela para cá. O pessoal entendo já isso daí, aguardando a conexão dela. Aí tá chegando. Aê, chegou. E aí, Fiamma, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fiamma, eu gostaria que você, primeiramente, se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco sobre o seu projeto, aí que é o IGS Projeto. Beleza. Boa noite, pessoal. Sou a Fiamma, sou de Lusiânia, Goiás, tenho 28 anos. E o Iris, ele nasceu ano passado, né? De forma oficial, né, e pública. Mas eu sempre costumo falar que o Iris, ele nasceu a partir daquilo que Jesus fez na minha vida, né? A partir do momento que Jesus me encontrou e começou esse processo, né, de saber quem eu sou nele, de saber o que ele queria para mim. E o projeto Iris está aí para ajudar, né? Pessoas que têm dificuldades e têm fraqueza na área da sexualidade e muitas das vezes já não tem mais uma esperança, né? De conseguir viver uma caminhada com Jesus de renúncia, não tem mais esperança de realmente se relacionar com Jesus, de ter uma vida em santidade. E a gente tem trabalhado muito nisso, né? De trazer esperança para aqueles que às vezes já não tem mais nenhum, de trazer esperança para aqueles que acham que estão sozinhos, né? Muita gente acha que só ele passa por isso, mas quando encontra outras pessoas lidando com essa questão e conseguindo se sair bem através de Jesus, né? Eles acabam tendo forças e esperança. Então, o Projeto Iris é para isso, trazer esperança para aqueles que não têm mais e mostrar que eles não estão sozinhos. É isso aí. Bem, Fiamma, como a gente já comentou ali na nossa conversa de antes e tudo mais, um dos motivos de eu ter marcado essa live é justamente porque é, a comunidade, né, o pessoal da comunidade LGBT, eles têm entrado na igreja. Eu sou líder de jovens e tudo mais, e a gente tem recebido muitas pessoas, né, que têm a questão da atração homoafetiva. E muitas vezes eu tenho reparado que a igreja ela não está sabendo lidar com isso, né? Muito por conta, primeiramente, dos tabus que a nossa sociedade tem oferecido, mas a gente não tem é, conseguido lidar com isso. Então, esse é um dos motivos que eu chamei aqui para justamente para a gente conseguir mostrar para as pessoas, para quem está dentro da igreja, como falar de Jesus e como também discipular. Mas antes eu gostaria de perguntar para você, por que você acha que hoje assim é uma coisa que é complicado, está complicado para a igreja? Quais são os principais motivos que você vê que está assim se tornando bem complicado essa abordagem? Então, passou muitos anos, né? A igreja apenas lidando de uma forma muito bruta, né? E de condenação, de julgamento. E muitas pessoas acabaram tendo essa visão da igreja e ainda tem, sabe? Eu sei que tem igrejas, né? Tanto de bem antes, né? Acabei de chegar, né?
nessa área, mas eu sei que tem igrejas que já lidaram com isso e continuam lidando e de uma forma acolhedora, mas sem abrir mão das verdades bíblicas, né? E tem outras igrejas que são totalmente extremistas, né? Não consegue caminhar de uma forma onde você acolhe e indica para Jesus. Só indica para Jesus, mas não tem um acolhimento, né? Às vezes o indicar para Jesus é só apenas, você tem pecado, você vai para o inferno. E isso só afastou, né? Eu sei que tem muitas pessoas hoje do meio LGBT que está fora da igreja, né? Que já teve um contato com a igreja e foi ferido por atitudes que foram totalmente de preconceito, né? Atitudes que não deveriam vir do corpo de Cristo, né? De pessoas que seguem a Jesus. Mas também, por outro lado, eu dou graças a Deus por muitas pessoas terem se levantado, né? Desde antes e estar se levantando agora. O ano passado, eu falei com meus amigos, né? Que o ano passado eu nunca vi tantas pessoas falando sobre sexualidade, sabe? O ano passado teve muitas lives, teve muitos seminários, teve muitas coisas online, né? De livre acesso para as pessoas poderem entender e não só entender, né? Mas as pessoas buscarem ajuda também. Então, se a igreja tiver essa abordagem, né, de acolhimento, um acolhimento bíblico, e deixar de ter um acolhimento apenas de condenação de um extremismo, né? Acredito que vai tirar um pouco essa imagem, né, de a igreja só me condena, mas não me apresenta Jesus, sabe? Muito boa a resposta. E eu já gostaria de emendar já numa outra resposta, que é como que a igreja, então, qual que é a maneira certa da igreja lidar com isso, né? A partir de três instâncias. Primeiro, na questão da evangelização, de falar de Jesus. Na segunda, na questão de discipular essas pessoas que entram dentro da igreja, vindouras da evangelização. E a terceira é pessoas que já estão dentro da igreja, ou já nasceram dentro da igreja, e que sentem essa atração e não sabem muito o que fazer, e têm medo de revelar para a igreja e tudo mais. Como que deve ser, qual que é a abordagem correta que a igreja deve ter nessas três situações? Eu costumo falar, né, que o evangelho é o mesmo para todas as pessoas, né? Então, a gente deve pregar o evangelho, independente se a pessoa sente atração por pessoas do mesmo sexo, independente se a pessoa tem outro tipo de fraqueza, né? A forma de pregar, a forma de evangelizar é a mesma. E uma coisa que a gente busca não tanto focar, né? As pessoas, elas já conhecem todos os versículos que falam sobre a homossexualidade, elas já sabem, às vezes, de qual é salteado, de tanto a gente falar, né? Você vai pro inferno, você tá em pecado e tudo mais. E o que a gente tem buscado, e eu acredito que uma das melhores formas de lidar, é você pregar o evangelho, né, e incentivar a pessoa a conhecer Jesus, a ter um relacionamento com Jesus. Porque não é aquilo que a gente fala que vai transformar alguém, não é aquilo que a gente, às vezes, força, né, com um discurso que vai transformar alguém, mas é um relacionamento com Jesus. E o transformar, não estou dizendo de uma pessoa se tornar hétero, casar e tudo mais. Eu estou dizendo a transformação ao ponto da pessoa conseguir viver uma vida de renúncia, sabe? E a questão dos que já estão na igreja, tem muita gente dentro da igreja. Às vezes tem líderes ou pastores, né, que pensam que não tem ninguém dentro da igreja dele que lida com essas questões, acha que só pessoas de outras igrejas ou só lá fora, né? Tem pessoas que estão lidando com isso, mas na verdade tem sim, a pessoa só não expôs ainda porque não se sente num ambiente seguro, né? Então, se a gente, né, como igreja, for acolhedores e incentivar esse relacionamento com Jesus, incentivar de uma forma bíblica e ter esse acolhimento de uma forma bíblica, tudo fica mais simples, né? O grande problema é que algumas igrejas, né, alguns líderes e pastores, eles têm medo do acolhimento por achar que as pessoas vão pensar que o acolhimento está acolhendo aquilo que a pessoa faz, né? Só que com outros pecados a gente não pensa isso. Quando chega alguém com determinado pecado, a gente acolhe ela e não pensa, o que que as pessoas vão achar de eu estar acolhendo tal pessoa, né? Mas quando é com homossexual, as pessoas têm esse receio, né? De acharem que o acolher está acolhendo tudo aquilo que a pessoa faz. Mas na realidade não é, né? Porque a gente tem que acolher a todos, pregar o evangelho para todos, e a partir do incentivo do relacionamento com Jesus, as coisas podem ser transformadas. E é isso que a gente tem ensinado, né, com o pessoal que a gente tem caminhado junto, que a gente tem acompanhado.
a ter um relacionamento com Jesus, porque a gente só consegue abandonar algo por amor a Jesus. Por métodos não tem como, sabe, por incentivo, né, de pastores, de líderes, de discipulador, não tem como. Se você não amar a Jesus, você não consegue abandonar, seja o que for. É isso aí mesmo, resposta sensacional. É, outra coisa que eu gostaria de falar com você, te perguntar, na verdade, é o seguinte: antes de eu começar a live e tudo mais, já veio gente falar, vocês vão falar sobre a questão da cura gay e tudo mais. E muita gente pensa que depois que uma pessoa aceita Jesus, ou às vezes ela vai parar de ter as tentações, né? A pessoa, às vezes, que tem atração homoafetiva vai parar já depois de batizar, ou já depois de aceitar Jesus, a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, e muitas vezes não é, né? Às vezes a pessoa ela pode seguir a vida inteira com esse tipo de atração. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Existem pessoas que de fato conseguem ter relacionamento com pessoas do sexo oposto, e eu gostaria que você nos falasse por que, que algumas conseguem, e existem pessoas que continuam tendo atração até o fim e não conseguem ter atração com pessoas do sexo oposto. E como que a gente deve aconselhar essas pessoas que chegam nessa questão de não conseguir, de terem a questão da atração afetiva até o fim? Como que a gente deve discipular essa pessoa para ela não desanimar, para ela não, muitas vezes, abandonar, ou até mesmo se decepcionar com Deus, porque eu já vi gente que, Deus não tirou isso de mim, então ele não me ama, ele não me quer, né? Eu vou abandonar ele, abandonar a igreja para não chegar nesse nível. Como que você nos aconselha a fazer e nos esclarece mediante a isso? Jesus, ele nunca nos prometeu que a gente não seria mais tentado, né? Ele não tem uma promessa Uhum. assim, de falar, você não vai ser mais tentado, você não vai mais passar por tentações e tudo mais. E eu acho que a gente ser claro, né, e ser realista. Cada caso é um caso, cada pessoa é cada pessoa, né? Existem sim pessoas que vão conseguir ter um relacionamento e tudo mais, e vão se sentir tranquilas em relação a isso, não vai ser algo forçado, né? Não vai se sentir forçado. Porque, infelizmente, né, é o que muitos comentam, a gente às vezes até faz as enquetes, né, para saber como que as pessoas pensam sobre determinados assuntos, até sobre casamento e tudo mais. Tem pessoas que se sentem impressionadas, né? Tem essa fraqueza, então as pessoas sabem, e elas vão para a igreja, se batizam e tudo mais, e caminham com Jesus, e tem essa pressão, quando você vai ter um relacionamento, né? Quando que você vai abrir seu coração para isso? Só que, na real, o relacionamento mais importante que a gente pode ter é com Jesus, né? Então, qualquer outro relacionamento não é mais importante do que esse. Então, não importa se a pessoa vai ter um relacionamento ou não, mas se ela está vivendo uma vida de relacionamento com Jesus e uma vida de renúncia. Então, precisa ser ensinado isso, precisa ter essa clareza de falar, talvez você passe a sua vida toda sentindo atração, talvez você passe a sua vida toda se sentindo tentado, mas existe uma resposta em Jesus, existe um fortalecimento em Jesus, existe uma esperança em Jesus, um consolo que você pode vencer a tentação, né? A Bíblia fala em Coríntios que quando vem a tentação, Deus ele prepara um escape para nós. Então, e ele já nos mostra, né, que vai vir a tentação, independente de qual hora seja. Se a pessoa lida com a atração, vai vir a tentação, independente do dia, né? Pode demorar um tempo, pode ser todos os dias, ela vai vir. A diferença é, será que eu vou escolher correr para a tentação ou correr para Jesus? Então, a partir do relacionamento com Jesus, tudo isso se torna muito mais claro, sabe? E também se torna mais claro o que Jesus quer da pessoa, de você se entender em Deus e ver, cara, tá, eu tenho um relacionamento com Jesus, estou uma caminhada com Ele, eu agora estou aberto, né, ou aberta para aquilo que Ele tiver para mim. Então, a pessoa vai se tornar aberta e disposta ao que Deus quiser fazer na vida dela, seja ter um relacionamento ou não, porque ela vai se sentir satisfeita, tendo ou não, porque ela tem Jesus. Então, se a gente trazer essa clareza, né, tanto para a igreja, para a pessoa que discipula alguém, tanto para a pessoa que é discipulada, traz muito mais conforto, sabe, do que você passar a sua vida toda esperando que algo aconteça e talvez não aconteça. Realmente tem muitas pessoas com esse discurso, eu fiz jejum, eu orei,
eu fiz libertação, sabe? Fez um monte de coisa e nada mudou. E eu sempre falo, né, que transformação nessa área, às vezes, não é deixar de sentir, mas você, ainda sentindo, você renunciar ao seu sentir, renunciar àquilo que você deseja por amor a Jesus. É isso aí. Teve alguém que fez um comentário que foi o Luke Perry Gomes. Meu amigo casou e realmente ama a esposa. Cada caso é um caso. Lembrando, gente, uma questão que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. A gente tem aqui embaixo, né, a caixinha com perguntas, que é esse balãozinho com a interrogação do lado da câmera com o mais, entre a câmera com o mais e a setinha. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode fazer, né, aqui do lado, aqui, e aí a gente vai clicar na sua pergunta para ela aparecer aqui na tela, para a Fiamma estar respondendo a pergunta. Ótima resposta, Fiamma. Eu também já tive, já teve vezes que eu já falei isso com a pessoa, eu já falei assim, olha, você tem que buscar a Jesus, você tem que buscar a Deus, esse que é o foco. Porque geralmente depois não acontece do jeito aquilo que a pessoa está esperando, a pessoa se decepciona com Deus e sai do caminho que é o mais importante. O mais importante é o caminho. Uma pergunta que eu recebo muito também é o seguinte, e até mesmo já vi alguns pastores pegar, é sobre essa questão. E tem gente sobre a questão de, muitas vezes o pessoal me pergunta se a pessoa nasce ou se ela desenvolve isso ao longo da vida. E aí eu gostaria de que você nos respondesse essa questão. Não tem nenhum estudo, né, que comprove um gene gay, né, que a pessoa nasce gay. O que a gente pode perceber em algumas situações, alguns fatores comuns, né, de fatos que aconteceram com algumas pessoas que lidam com essas questões e acaba sendo um fator comum. Mas o que eu sempre falo também é que independente, né, se a pessoa passou por algum trauma, se teve problema com paternidade ou algo do tipo, ela foi afetada pela queda, né? Então, se ela não tivesse essa fraqueza, se ela não tivesse que lidar com esse pecado, ele iria lidar com outro, como lida com outros, né? Uma pessoa não tem só um pecado, né? Ela tem vários pecados que ela precisa aprender em Jesus a vencer, a renunciar e tudo mais. Então, não existe eu nasci gay ou algo do tipo. Isso da perspectiva cristã, né? E também da parte da ciência, né? Eles não sustentam isso. E até no nosso feed tem um post de uma ativista lésbica, né? Ela é lésbica, é ativista, ela mesma fala que não é uma boa esse discurso, né? De se dizer que nasce gay, porque não tem como sustentar essa resposta, né? Então, todas as pessoas foram afetadas pela queda e a gente tem que aprender a lidar com isso. É isso aí. A Saga ali falou, quem me dera se tivesse apenas esse pecado. Todo mundo tem que lidar, né, com a sua guerra pessoal contra o pecado, né? A Bíblia fala disso, né, que a Sim. gente só vai ser transformado mesmo na volta de Jesus, quando ele de fato voltar. Então, realmente, a gente tem que entender que existem outros pecados aí, e a Bíblia até fala mais de outros pecados do que determinadamente esse, né? Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, Fiamma, é o Tá um, seguinte. tá um pouco Não baixo? pode. Tá um pouco baixo? Gente, vocês estão me ouvindo normal Sim. aí? Então, agora tá O seu tá normal? um pouco baixo. Tá um pouco baixo? É porque aqui eu tô sem retorno meu, né? Deixa eu ver. Melhor? Tá melhor? Acho que Tá sim. dando pra ouvir? Tá? Então tá bom. Então eu vou fazer sem o fone de ouvido, então, que eu acho que vai estar melhor. Tem um comentário aqui do Luke. 6 anos de luta. Hoje dei uma saída e senti uma atração muito forte quando vi uma pessoa. Não vou mentir, um baita desânimo. Aí foi o que o Luke falou, Fiamma. Se você puder falar alguma coisa com ele e tudo mais. Bom, Luke, é normal, né, a gente se sentir tentado, né? Às vezes a gente dá muita voz, né,
a questão da homossexualidade nessa área. Porque se a gente tentar na questão da sexualidade, a gente coloca lá no topo, né, das tentações. E esquece que a gente, durante o dia, também é tentar em outras áreas, e talvez as outras áreas a gente não se entristeça da mesma maneira que a gente se entristece com a questão da sexualidade, né? E acaba que, de forma inconsciente, a gente coloca a homossexualidade como, lá em cima, né, no topo de pecado, como se ela fosse pior do que os outros pecados que a gente tem. E você se sentir tentado, você se sentir atraído, não deve te desanimar, sabe? E você viver numa vida de renúncia deve ser um consolo para você. Você vai passar por isso muitas vezes ainda, sabe? Mas Jesus, ele fala que a gente pode vencer nele. Jesus, ele nos ensina a ter domínio próprio, né? De ter a tentação, mas não ceder a ela. De ter a tentação, mas não se deixar dominar por ela. Jesus nos dá o poder de não ser dominado pelas tentações e pelos desejos. Então, não deixe que o desânimo te consuma, né? Ao ponto de você querer desistir. Mas olha para isso e corre para Jesus, porque nele você vai conseguir forças para conseguir lidar e forças para vencer todos os dias. É isso aí. Tem uma pergunta aqui para você também. Eu vou fazer aqui para você, colocar aqui na tela para você, que é essa daí, ó. Mas a maldição hereditária não pode ser algo que venha de geração em geração? Aí foi a pergunta que a Sara fez aí para você. E aí, o que você acha disso, Eu acho Fiamma? que se Você a gente acha que fosse é? pegar para essa questão de maldição hereditária, né? Filho de hétero seria hétero, né? Se for para essa É, questão, né? E filho de gay seria gay, né? Então, não é maldição é, hereditária. é isso aí. Então, gente, eu vou falar um pouquinho. Na minha posição teológica, eu não acredito muito nessa questão de maldição hereditária, não. Então, eu também não creio que é maldição hereditária, não. Não é. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Fiamma, é o seguinte: é, você acha. Muitas vezes eu já vi pessoas também, fora da igreja, já taxar meio assim, a igreja está preconceituosa e tudo mais. De fato, a igreja, muita gente, eu não. Muita gente dentro da igreja, ela tem atitudes preconceituosas. Mas você acha que essa atitude são de fato de maldade mesmo da pessoa? É óbvio que é consequência do pecado. Ou é algo mais assim como que eu posso dizer? Talvez ignorância da pessoa sobre essa determinada questão. Então, eu vejo casos de pessoas que, por ignorância mesmo, por não entender, e essas pessoas buscam, né, querer entender, ter um coração aberto a entender mais, ou até ter a possibilidade de um acolhimento, né? Mas realmente existe o lado do preconceito. E a gente consegue muito ver essa separação, né? Se é a questão de ignorância ou preconceito pela forma que a pessoa fala, pela forma que a pessoa lida, né? E infelizmente a gente vê muito. Quando eu lancei o projeto ano passado no meu Facebook, né? Mesmo explicando o projeto todo, sobre o que era, falando que é um projeto totalmente à luz da Bíblia e tudo mais, que era de acolhimento, de ajudar as pessoas a lidarem tudo, o que choveu de comentários de pessoas da igreja, né? Colocando um monte de versículos sobre a homossexualidade, falando um monte de coisa que estava errado e tudo mais, e sem nem querer entender, sabe? Porque elas leram o texto. Então, assim, tem pessoas que realmente têm o preconceito, e o preconceito atrapalha elas de enxergar o que é realmente de verdade, e atrapalha elas de verem com outra ótica, né? Elas podem ler 1000 vezes um texto falando que eu também acho pecado e tudo mais, mas eu não concordo com a forma que ele lida, né? De acolhimento ou a forma de afastamento que ele faz. E ainda assim, ambos concordando que é pecado, ele vai achar que eu estou errada, entende? Então, muitas pessoas realmente têm o preconceito, e isso é muito triste, porque é diferente alguém que saiu da igreja, né, que lida com essas questões e resolveu sair, é diferente alguém falar que foi ferido por ouvir a verdade, né, mesmo sendo acolhido, mesmo sendo bem tratado e amado, e ela foi ofendida pelo evangelho, né, e todos nós somos ofendidos pelo Evangelho, né? Todos os dias, só a gente lê e vê que a palavra nos fere para sermos transformados. De uma pessoa que foi ferida realmente porque ela sofreu preconceito.
sabe, dentro da igreja. E grande parte, né, é porque realmente sofreu preconceito, e isso é muito triste. E cria uma barreira enorme, né, para essa pessoa voltar a ter uma caminhada com Jesus e participar, né, de uma comunidade, ter comunhão com os irmãos. É isso aí. É uma coisa muito triste, né? Lembra muito do jeito que os judeus tratavam os publicanos na época de Jesus, que eles tinham essa questão contra os publicanos e Jesus, ele ia lá e andava com os publicanos. Eu acho que o próprio Luiz falou ali, ó, eu percebo o preconceito disfarçado por justiça. É verdade. Eu acho que o que precisa acontecer de fato é as pessoas terem mais misericórdia nesse sentido, né? Mais misericórdia no sentido de estar lá de fato para ajudar e não para julgar. Né? Lembrar que o principal que a gente está aqui é para pregar o evangelho e ajudar as pessoas a irem para o conhecimento da verdade. Não pegar essas pessoas e jogar para fora da igreja. Essa que tem que acontecer. A Sara falou preconceito e julgamento pela maneira de vestir. O que mais? Que tem que o filho amado comentou uma coisa que eu quero ler aqui. Infelizmente ainda existe a mente farisaica dentro da igreja, que leem a palavra de Deus e não tem revelação. Parabéns pelo propósito. Parabéns pelo propósito. Tenho certeza que Deus encaminhará muitas ovelhas para você acolher, com o amor de Jesus Cristo. Amém. E é essa que é a questão Amém. mesmo, né? É entender isso, de acolher, de discipular, de pregar de fato a palavra de Deus e ser como Jesus foi, né? Eu acho que o problema muito é que a gente, como se a gente fizesse uma patente do evangelho e qualificasse para o evangelho só aquilo que a gente concorda, igual como exemplo. Tem muita gente que enfrenta essa questão, mas que é muito mais crente que muito heterossexual, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa é heterossexual, tá lá na igreja e o cara tá pegando todas as menininhas, né? Sem dó e salteado, mas continua lá, continua às vezes exercendo os ministérios, não Sim, arrepende, continua defraudando geral e a igreja vê de boa. Às vezes tem um casal que faz sexo antes do casamento e tudo mais, mas continua a mesma coisa. Às vezes é uma menina que fica com vários rapazes, mas continua. E às vezes tem lá uma pessoa que tem atração afetiva, que briga diariamente contra essa questão, que sofre, mas que vive o evangelho, ama as pessoas de fato, prega o evangelho, mas que muitas vezes sofre preconceito por justamente ter essa questão, ao invés de ser elogiado pela igreja e falar assim, olha gente, essa pessoa aqui, ela está sendo exemplo, porque vocês estão aí tudo pecando, mas ele está aqui, está firme. Eu acho que falta um pouquinho essa percepção também, né? Que é muito complicado, porque aí você aborta uma ovelha. Porque a ovelha chega e fala assim, poxa, o pessoal ali está tudo pecando, e eu que não estou pecando, eles estão me tratando desse jeito, eu vou sair mesmo. Eu acho que a igreja falta um pouco de maturidade para lidar com essa questão e entender também que às vezes você está fazendo amizade com a pessoa, está discipulando a pessoa, não quer dizer que você está rasgando sua Bíblia e negando ela. Eu acho que falta um pouquinho isso também, né? Outra coisa que eu gostaria que você falasse, Pião, é que você contasse um pouquinho do seu testemunho para a gente, né? Deixa eu ver quantos minutos que a gente tem. Acho que dá para contar aqui. Contasse um pouquinho da sua experiência, como que aconteceu de você se converter e tudo mais, e compartilhasse para a gente só um pouquinho aqui, que eu vou ler o comentário do Luiz, que faz o seguinte: algo muito recorrente é que o tal do evangelho da prosperidade vá para Jesus e seja hétero. Há também pessoas que simplesmente silenciam a voz de muitos marginalizados. Jesus é para todos, aí colocou 5 pontinhos e é isso daí que acontece mesmo, infelizmente. É aquilo que eu falei, eles patentiam o evangelho, né? Mas eu gostaria que você contasse aí o seu testemunho pra gente, Pia. então eu comecei a ter contato com a igreja desde 2007, né? Mas bati de cara, né, de frente e fui, vou dizer assombrada, né, mas entre aspas, né, com essas questões da sexualidade
já um tempo depois, né, em 2010 para 2011. Eu já era da igreja e tudo mais. E na época não tinha muito sobre, né, na internet, não tinha muitas pessoas falando. E eu lembro que nessa época eu saía pesquisando tudo, né? Eu queria entender o que estava acontecendo e tudo mais. E eu encontrei a Andrea Vargas, assisti tudo quanto é vídeo dela, e tinha encontrado um site também, que tinha alguns livros disponíveis, e li. Só que ainda assim, né, assistir essas coisas e ler esses livros, ainda assim não respondia o que eu precisava, né? Não respondia aquilo que eu precisava de Jesus, sabe? E tive essa caminhada, né, longe de Jesus por um tempo. Nesse dia, vou seguir Jesus, mas caía. Eu vou. Agora eu não faço mais, mas acabava caindo de novo e tudo. Até que eu tava num relacionamento e a pessoa terminou comigo. E eu vi que era a única chance, sabe? Como se fosse assim, o momento de respirar e voltar para Jesus de alguma forma. E foi o que eu fiz, né? Na época, já era em 2013. Nesse 2013 teve um evento de 3 dias, e eu fui para esse evento. E era como se Deus tivesse ali me lembrando, né? Quem eu era, quem Ele me chamou para ser, o meu propósito e tudo mais. E me marcado ali, né? E a partir dali eu comecei esse processo, né? De renúncia, de me aproximar de Jesus, de realmente conhecê-lo, né? Porque hoje eu entendo que eu estava igual o Jó, né? Que antes eu apenas conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora hoje eu entendo que eu vejo, né? Tô perto dele. E comecei essa caminhada, né, de renúncia. Nesse meio tempo, né, teve quedas, teve momentos que eu pensei em desistir, né, por ainda estar tudo um turbilhão dentro de mim. Só que com o tempo, né, da renúncia, o tempo da caminhada e o tempo de estar mais próximo de Jesus, de aprender que eu preciso amá-lo de todo o coração, e eu amando ele, não importa o que aconteça, né, o que eu tenho que renunciar, o que eu tenho que abrir mão, eu aprendi a lidar com as coisas que eu sentia, né? Ao ponto de as tentações forem diminuindo, sabe? Os sentimentos foram se acalmando, né? De não se apaixonar mais, de não se sentir mais atraída e tudo mais. E hoje está vivendo de uma forma tranquila, né? De, de conseguir lidar, né, com a forma que eu vivi lá atrás, de conseguir enxergar o meu hoje, de ver que tudo aquilo que eu passei, né, longe de Jesus, das entregas que eu fiz, cooperaram para quem eu sou hoje, né? E nesse tempo, é algo interessante de sempre falar, né, que tudo existe um processo, sabe? Talvez você caminhe um processo para não sentir mais, mas talvez você tenha que caminhar um processo de renúncia diária, entende? Hoje eu sou bem sincera, né, com aquilo que eu sinto. Eu não sinto mais atração pelas meninas, mas eu também sou muito sincera com o meu coração ser corrupto, né? Então eu sei que se eu for para longe de Jesus, se eu abandonar quem Ele me chamou para ser, se eu não ter um relacionamento com Ele, isso pode voltar a ser uma idolatria do meu coração, sabe? Isso pode voltar a ser algo que brilha aos meus olhos. Então, eu acho que é muito bom a gente olhar que Jesus ele faz muitas coisas em nós. E se a gente for para ele, se relacionar com ele e entender que ele nos chama, né, para conhecê-lo, nos chama para ser amigo dele, nada mais vai importar, sabe? Outros amores, os desejos, as tentações, as atrações vão ser tão pequenas comparadas ao que a gente vive com Jesus. E eu entender isso, né, durante esse tempo, eu entender isso nesse percorrer, né, de 8 anos, me ajudou muito na caminhada, me ajudou muito a entender que o que eu sentia, né, não era o que não, eu não precisava deixar me dominar por o que eu sentia, que muito mais do que eu sentia, o que eu vivia com Jesus era mais poderoso, sabe? Jesus era muito mais poderoso para me ajudar a renunciar. Então hoje eu vivo de uma forma bem tranquila em relação a isso. Namoro um rapaz, né? Vou casar em breve. E isso, hoje eu sinto paz nisso, né? E eu sempre falo para as pessoas a estarem dispostas àquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Independente se você vai ter um relacionamento ou não, independente se você vai deixar de sentir ou não, sabe? Deus tem um propósito para cada pessoa, Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Talvez o propósito de alguém seja a persistência, né? Mostrar que ela é persistente em renunciar. Talvez o propósito de alguém é mostrar que, cara, é possível sim você ter um casamento,
Então, as pessoas precisam encontrar o seu propósito. Eu tenho encontrado o meu diariamente e estou muito satisfeita, né, em Jesus e satisfeita naquilo que ele tem feito em mim. Muito bom. Glória a Deus. O pessoal aqui comentou. Gostei muito do testemunho que vi em seu Instagram sobre um sonho que você ou alguém teve com Jesus Cristo. Eu ia perguntar sobre esse sonho também. Se foi você, se foi de alguém, ou se foi uma história que você Foi de uma das montou lá e meninas que a colocou. gente acompanha e que hoje faz parte da nossa equipe, né? É um texto da Que Késia, legal. de... muito forte, né? Bem legal também. Muito bom. Eu posso colocar esse sonho numa história em quadrinhos minha? Cara, a Késia ia gostar muito, hein? É, mas se ela permitir, eu vou botar. Porque geralmente as minhas histórias em quadrinhos eu faço assim. Elas são ou inspiradas em coisas que eu vivo, ou inspiradas em coisas que testemunhos de outras pessoas vivem. Vai ter muito disso. Tem muito disso nelas e vai ter muito disso nas próximas. O sonho com muitos detalhes, bênção demais. Lê aquele testemunho. Se possível, fale, pois irá edificar muitos irmãos. Aí o Luke falou assim: a gente fica maduro, mas não pode parar de vigiar nunca. Toda vez que eu leio o nome dele, Luke, eu lembro do Luke Skywalker. E aí entrou muita gente. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, fala um pouquinho do sonho pra gente aí, Pia, da Késia, né? O nome que ela teve Sim, aí. ela hoje faz parte da nossa equipe, né? E a Késia tem um dom muito bonito de escrever, né? Ela consegue expressar muito bem aquilo que ela sente e aquilo que Jesus fala com ela. Ela me chamou, né? Falando assim, eu tive um sonho e eu vou te mandar e você vê o que que você acha que deve postar. E quando eu li, falei, cara, é isso. Porque muitas pessoas querem, né, ter um relacionamento homossexual, né, homoafetivo. Tem esse desejo no coração, mas não fazem por Jesus, sabe? E eu sei que em meio a essa caminhada, né, de renúncia, tem os momentos de crise, onde você pensa em desistir, pensa em abrir mão da caminhada com Jesus e tudo mais. E isso do sonho dela foi meio que isso, né? Ela queria ter um relacionamento, né? Ela queria ter uma namorada e tudo mais, e Deus mostrou para ela em sonho, né? Que muito mais do que ter uma namorada, né? Era melhor ter ele. Então, é muito forte ver que Jesus ele nos preenche de todas as formas, né? Às vezes a gente quer coisas que são contrárias à vontade dele para nós, contrárias àquilo que a Bíblia diz, e, e ele sempre dá um jeito de nos responder, sabe? De nos mostrar que o que ele tem para nós é muito melhor, que não importa aquilo que a gente abra mão, que talvez seja ali o tesouro do nosso coração, né? A gente abra mão, não importa se seja algo grandioso para nós, algo precioso, se a gente abre mão disso, a gente vai encontrar algo muito mais precioso nele, né? E isso é muito especial em tudo que ela disse. E a sensibilidade também, né, de conseguir expor o que Jesus estava querendo dizer para ela e a forma que eu acredito que ela se sentiu muito amada também, né? Imagina Jesus te fala que é muito melhor do que ter alguém, né? É ter ele. É você se sentir muito amado. É isso aí, é sensacional. O Luke falou aqui que. Como é que é? Que é o Luke Perry é o nome do cachorro dele, mas eu lembro sempre do Luke Skywalker. É, ele falou também que um dia ouviu o Senhor falando com ele que eles não me amavam como ele. E é verdade, ninguém ama a gente como Jesus nos ama, né? Por isso que o nome da página é Amigo Jesus. Agora, eu gostaria de te perguntar, Fiamma, é o seguinte: você já sofreu algum tipo de preconceito também fora da igreja por ter se convertido ao cristianismo ou pelo seu projeto? Por exemplo, pessoas já falam assim: ah, o seu projeto, IGS projeto e tudo mais, e criticaram, ou não, ou sofrer, ou teve apoio. Eu gostaria de saber como que, se isso já aconteceu. E depois eu já tenho outras duas perguntas para te fazer, depois dessa. Então, por parte de fora da igreja, na página em si, foi bem pouco, né? A gente não tem muitos ataques relacionados a isso. Até uma vez eu recebi uma mensagem no direct, né? De outro projeto, mas já acolhendo mesmo a pessoa a viver e tudo mais. E a gente começou a conversar, aí
ele queria fazer uma parceria, né? Eu perguntei bem assim, você leu os posts e tal, você entendeu o que se trata o projeto? Aí ele falou, sim, eu acho muito interessante que vocês trazem esperança para as pessoas, né? Falam de Deus de uma forma amorosa. Então a gente já teve alguns ataques, né? De compartilharem post e escreveram algumas coisas meio agressivas, mas não foram tão pesadas assim, né? Mas eu tenho amigos, né, que infelizmente passam por coisas bem pesadas, mas também glória a Deus por isso, né? A Bíblia fala que a gente vai ser perseguido, que a gente vai sofrer retaliações mesmo, e que a gente vai ser odiado pelo mundo, né? Então, se a gente for odiado pelo mundo pela forma correta, né, por pregar o evangelho, tudo bem. A gente não pode ser odiado pelo mundo porque é preconceituoso, não sabe acolher, não sabe amar as pessoas. Mas se é pelo evangelho, tá tudo bem. E para mim mesmo, acho que foi um ano retrasado, eu tinha postado uma foto com o meu namorado e criaram um fake, né? E comentaram na foto, né? Porque você tá com ele, você é lésbica. Aí eu, a pessoa se deu o trabalho, né, de criar um fake para fazer esse ataque, né? Então, assim, tem pessoas que não respeitam as escolhas, não respeita alguém que decide não viver mais a prática, né? Decide renunciar e acha de todas as formas que a pessoa está sofrendo lavagem cerebral para a igreja, acha de todas as formas que a pessoa está se reprimindo, que a pessoa não está sendo quem ela realmente é, que está se escondendo e tudo mais. Mas na realidade não é, né? A gente sabe que não é. Na verdade é que a gente encontrou algo muito melhor, sabe, do que viver os prazeres da nossa carne, né? Que é viver para Jesus. É isso aí. Antes de eu fazer minha pergunta, a Lucy, ela falou com você o seguinte, pediu para você falar um pouquinho fatores que levam as pessoas para este caminho. Aí se você... Eu vou deixar a live salva sim, tanto aqui, tanto lá no YouTube. Mas eu vou deixar a live salva sim. Mas eu vou deixar, mas vai estar no meu perfil do Amigo Jesus. Então segue o Amigo Jesus para vocês estarem assistindo depois. Mas aí eu gostaria que você respondesse a pergunta da Lucy. Foi o que eu falei no começo, né, sobre a questão do nascer gay, né? Existem alguns fatores comuns, né? Algumas pessoas lidam com a questão de abandono, de paternidade, de abuso, alguns traumas, mas tem pessoas que nunca passaram por nada disso, né? São bem tranquilos em relação a isso. E todas as pessoas foram afetadas pelo fator queda, né? Então, acho que a pessoa precisa identificar, né? Qual é o seu fator, entende? O que de certa forma, te atingiu, que fez você pender para esse lado. Às vezes não tem nada, mas tem a queda. Então, é muito bom você saber em Jesus, né? A partir do relacionamento com ele, ele vai te mostrando no tratamento, no processo, o que você precisa enxergar dentro de si para ver o que precisa ser tratado nele e ele vai trazendo clareza. Uhum. O abuso sexual também conta, Fiona? Oi? Abuso sexual também conta? Tem muitas pessoas que passaram, outras pessoas não. Sabe? Não tem como dizer que toda pessoa que foi abusada, né, vai ser homossexual, vai ser gay. E é até errado falar que vai, né? Uhum. Teve um caso que a gente lidou também aqui, de uma menina que ela se dizia lésbica, ela tinha terminado um relacionamento, estava querendo se suicidar, e ela falava, eu nasci, eu nasci. E aí, ao bom tempo, a gente ficou conversando com ela, até que chegou um momento que a gente, na verdade, nem foi a gente, foi ela mesma, que chegou a essa conclusão e falou com a gente que foi a questão da paternidade. Ela entrou nessa para chamar a atenção do pai e da mãe, não porque necessariamente ela era mesmo, de fato. Os pais e a mãe não davam atenção, e aí então ela decidiu para ver se o pai e a mãe davam uma atenção para ela que ela não tinha, né? E esse foi um dos casos que eu tive aqui também. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: é a questão, veio aqui na minha mente, né? Que é a questão, por exemplo, tem crianças que parece que já manifestam uma tendência. Como você explicaria isso, né? E às vezes tem gente que a gente de fato conversa que a pessoa fala que desde
de criança, ela tem mesmo uma tendência. E aí ela meio que adere isso na adolescência. Como que você explicaria isso? Tem muita gente que tem essa questão do estereotipo, né? De estereotipar alguém por causa de trejeitos ou algo do tipo. Eu ouvi uma história, eu fui para um seminário uma vez, e o palestrante, né, ele colocou um exemplo muito interessante. Essa questão de trejeito, às vezes de gostar de coisas que supostamente são de meninas ou algo do tipo, né? Aí ele fala assim, muitas pessoas quando veem alguém que supostamente tem um trejeito ou algo do tipo, já começa, né? Ah, é gay. E não fala gay, né? Mas já chama de viadinho, de viado, com palavras Pesadas. bem pesadas, né? E ele fala que os pais eles devem lidar de uma forma totalmente diferente disso, né? Se um garoto ele gosta de balé, você não tem que começar a falar que é coisa de menino e começar a chamar ele de mulherzinha, de viadinho ou algo do tipo, né? Você tem que apresentar caras que são casados, que têm suas famílias e tudo mais, e dançam balé, que também é tranquilo, sabe? Tem muito, já conversei com muitos meninos, né? Até um amigo meu ele fala, né, que de criança ouvia essas coisas também. E as pessoas é muito mais fácil, né? As pessoas quererem julgar alguém pelo jeito que ela é. Tem muitas pessoas que também têm jeito e as pessoas julgam, né, pelo jeito, fala que é jeito de gay ou algo do tipo, e não são. Do mesmo jeito que tem caras que são um estereotipo hétero, digamos assim, né? Não, e são gays, sabe? Então é só questão de as pessoas quererem colocar um estereotipo em tudo, em tudo, e isso é muito errado. Até mesmo dentro da igreja, né? Se um cara ele é mais delicado, ou se um cara uma menina já não é tão delicada assim, eles já querem julgar de alguma forma e falar que é gay ou que é lésbica, e às vezes nem é, sabe? É só o jeito da pessoa. Do mesmo jeito que as pessoas que vêm para Jesus, né? E vem nesse contexto de homossexualidade, às vezes ficam os trejeitos e tudo mais, e as pessoas querem julgar também por causa de um trejeito. Então, muito mais do que um trejeito, né? É quem a pessoa é. Então, a pessoa não deve ficar incentivando as crianças e chamando elas de coisas que as crianças nem sabem o que é, sabe? Elas nem entendem o que é, como que a pessoa vai ser algo que ela nem entende o que é ainda. E é uma forma muito errada de lidar com essa situação. É isso aí. Outra coisa que é uma coisa muito interessante, principalmente hoje que eu vejo que o pessoal tá colocando que masculinidade é aquela cristã, é aquela que o cara é tudo bruto e ó, e tudo Os mais, é ogrão, quase um né? burro, né? Mas muitas vezes não é. A masculinidade na Bíblia está muito mais ligada a atitudes sacrificiais do que necessariamente a atitude de ó, ogro e tudo mais. Às vezes tem um cara lá na igreja que é todo esse estereotipo e tudo mais, mas que não exerce o mandato masculino de forma verdadeira, porque não se sacrifica pela esposa, nem pelos filhos, nem por ninguém. Às vezes tem um cara que é mais tranquilo e tudo mais, e às vezes é bem mais homem porque exerce de fato o sacrifício nesse sentido, se sacrifica pela esposa, se sacrifica pelos filhos. Ou se for mesmo um solteiro, um celibatário, se sacrifica os seus desejos. Isso que é o mandato masculino. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, Fiamma, é sobre a questão do seguinte: a questão de quedas constantes, às vezes, em pecados. Porque tem pessoas que caem muitas vezes no pecado, né? Ou seja, no pecado, às vezes, de fato, de ficar com alguém, ou no pecado, às vezes, da masturbação. E muitas dessas pessoas, elas têm a questão de querer desistir do evangelho porque caem diversas vezes. E aí eu gostaria de perguntar para você, o que a gente poderia falar para essa pessoa para não desistir, mesmo se ela estiver tombando diversas vezes? Como que a gente pode falar para essa pessoa não desistir e ajudá-la a não cair mais constantemente? Sábado a gente teve uma chamada com as meninas, né? A gente, uma vez por mês, a gente se reúne para conversar, às vezes com algum tema, ou às vezes temas livres, né, pra gente bater um papo. E a gente entrou um pouco nesse assunto, né? Cada pessoa sabe um gatilho para sua queda, sabe? Cada pessoa sabe onde o calo aperta. E às vezes a gente ultrapassa os limites, né?
de você está se sentindo tentado, né, para ver se não vai cair. Na verdade, vai cair sim. Então, algo prático que a gente tem que fazer é fugir da tentação. A gente vê um exemplo muito claro sobre tentação e sobre fugir, né, com o exemplo de José, fugindo da mulher de Potifar. Ele não ficou lá para ver o que ia acontecer, sabe? Ele não ficou lá para se deixar dominar, ele saiu correndo da tentação. Só que a maioria das vezes, quando a gente se sente tentado, as pessoas se sentem tentadas, elas, ao invés de correr para Jesus, né, correm para a tentação e acabam caindo. Sabe que não deve ter certo tipo de conversas e conversam. Sabe que não deve ter contato com tal pessoa e continua tendo tal contato e acaba nutrindo, né, atração, nutrindo sentimentos. Sabe que não deve falar de tal forma com a pessoa do mesmo sexo e acaba falando e começa a nutrir, né, sentimentos. Sabe que vai vir pensamentos, né? Às vezes a gente não é tentado apenas de uma forma visual, né? Você vendo alguém, mas às vezes é lançado pensamentos na sua mente. E, e sendo lançado pensamentos, a gente tem a escolha de alimentar esses pensamentos, né? Ou cortar eles, né? Começar a se alimentar das verdades de Deus. Então são coisas muito simples que às vezes a gente age de forma cega, sabe que não deve fazer e continua fazendo, sabe que não deve falar com tal pessoa e continua falando. Então, talvez as quedas frequentes seja por isso, sabe? De continuar fazendo o que não devia, continuar perto de quem não devia, e isso acarreta quedas, né? Constantes, todos os dias está caindo. Então, se a pessoa começar a ficar esperta e olhar, cara, tal coisa é um gatilho para mim, então não vou chegar perto, eu não vou fazer isso. Porque eu sei, se eu chegar perto, eu vou cair. Se eu chegar perto, eu vou, a tentação não vai mais apenas ser uma tentação, né? Ela vai ser consumada. Eu vou consumar o pecado. Então, se as pessoas forem bem sinceras com elas mesmas e ver o que é gatilho para ela, o que faz ela cair e começar a analisar, né, o seu histórico de queda e ver que às vezes existe um padrão de coisas que a gente faz e que nos leva à queda, tudo fica mais simples. Porque eu sempre dou o exemplo assim, né? Tem pecados, tem situações, você está com raiva e você fala um palavrão, digamos assim. Você não se, às vezes você nem sente, sabe? Você falou, e você caiu nisso. Mas a questão de você ir ficar com alguém, você cair dessa forma, cara, tem todo um processo até você cair, sabe? Tem todas as etapas até você cair. Será que nesse período de etapas você não pensou, cara, eu não posso fazer isso? Eu tenho que ir para Jesus, eu tenho que renunciar, eu não posso cair, entende? Então você precisa ser sincero consigo mesmo e correr para Jesus. A única forma de você se livrar, né, de consumar o pecado é você correr para o lugar certo, e o lugar certo é Jesus. É isso aí. Eu tô igual eu não sei se tem esse mesmo animal aí na sua cidade, mas eu tô igual um calango, só balançando a cabeça, assim. Que aqui tem um calango, é um largatinho que fica na parede, e aí ele fica balançando a cabeça, assim. Parece que tá concordando com tudo. É, a, a Lúcia também fez uma pergunta muito interessante, que era uma pergunta que eu ia fazer depois dessa, que é o seguinte: qual deveria ser a atitude dos pais quando notarem algo em seus filhos em relação à sua sexualidade? Deve procurar ajuda espiritual e psicológica? É isso daí. Ou então, quando o filho já se abre para o pai, né? Já sai do armário. Como que os pais cristãos devem reagir? Depois eu vou fazer uma outra pergunta relacionada a essa. Mas primeiro responde essa daí. A gente já teve casos, né, de pais nos procurarem. Não é muito o nosso campo, né? Mas a mãe procurou, né? O filho confessou para ela e tudo mais. Só que ele não quis ajuda, né? E a mãe estava ali de braços abertos para acolher ele, para amar e tudo mais. E então acredito que a melhor abordagem é você continuar perto do seu filho, sabe? Ele entendendo ou ela entendendo que você é um lugar seguro. Para quando ele se sentir à vontade de querer ajuda, ele procurar você, sabe? A mesma coisa é a igreja, né? De ter um lugar seguro para falar sobre isso. A questão de ajuda espiritual e psicológica, eu acho que é algo bem complicado, porque entra muito na questão, as pessoas, quando falam questão psicológica, né, já entra na questão das pessoas acharem que é doença ou algo do tipo, e a questão espiritual todo mundo vai dizer que é demônio, né, a maioria algumas pessoas. Então,
que a gente sempre fala é para você incentivar, sabe? Independente se é um filho, se você é um pastor de alguém, se você lidera alguém, discipula alguém, é incentivar a pessoa no relacionamento com Jesus e trazer ela para perto de você e não afastar. Tem um post da gente que fala assim, né, para os pais, eles não criarem não criarem muros, né, entre eles e os seus filhos que se assumem gays ou que assumem que têm atrações, né? Mas que não criarem muros, mas criarem uma ponte para que ambos possam passar, né, e se encontrar e nesse meio poder ajudar, ter uma ajuda. Infelizmente, muitos pais não sabem lidar com isso, né, e acabam afastando e acabam agindo de forma bem triste. E eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas a Juliana Ferro ela tem um projeto chamado Farol, Farol Sexualidade, e eles lidam muito bem com relação a isso. Procurem o projeto Sexualidade Farol, Farol Sexualidade, é um desses dois. E lá eu acredito que vocês vão ser melhor aconselhados nessa área, não tenho muita propriedade. Depois eu vou procurar lá o Farol. O Luke falou o Muito bom, seguinte: a boa Ju noite, é. pessoal. O que abordaram aqui agregou muito na minha caminhada, indo para a aula online. Que bom, Luke, que bom que te ajudou. Essa é a nossa intenção mesmo, né? Que Deus abençoe, Ju. que ótimo, eu fico muito feliz com isso, que essa é a intenção, né? Glória a Deus. Segue aí o Amigo Jesus também, para a gente manter junto na caminhada. Você vê também mais lives que tem aqui e tudo mais. E que Deus te abençoe. Boa aula online lá, que seja produtiva. A outra coisa que eu queria te perguntar, Fiamma, é nessa mesma questão, né? Que é. Depois eu vou seguir lá o farol, mas é uma continuação dessa pergunta. E se for o contrário? Por exemplo, chega uma criança na igreja ou um adolescente na igreja que tem dois pais, né? Como que deve ser, a igreja deve lidar com isso? Porque geralmente, se isso tem, chega na igreja, ao invés da igreja acolher uma criança que tem dois pais ou duas mães, eles já meio que tratam a criança indiferente por conta disso, que é errado, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu nunca cheguei a conhecer, né, casos de algum adolescente ou alguma criança que tem dois pais ou duas mães que chegou aí para a igreja, né? Mas eu já vi muitos, mesmo na igreja que eu congregava, de crianças, né, dos pais não serem cristãos e a criança começar a ir, a participar das coisas da igreja e os pais, a partir disso, se converterem, né? Então, eu acredito que o acolhimento é a mesma forma, né? Não tem distinção de acolher uma criança de pais gays para acolher uma criança de pais héteros, né? Então, o acolhimento é o mesmo, é acolher todo mundo e através disso, né, deixar Jesus fazer. Quem sabe através disso Jesus vai alcançar, né, essas duas pessoas através da criança e elas vão ter um encontro com Jesus, né? É isso aí. E a última pergunta, porque já está dando nosso tempo, é o seguinte: como fazer então pregações para combater essa mentalidade às vezes que tem de que, de fato, preconceituosa às vezes dentro de algumas denominações? O ano passado a gente teve um meeting, né, de 3 dias, onde o tema do meeting foi lugar de gay na igreja. E era uma pergunta, né? E a gente debateu sobre 3 temas durante esse meeting. O primeiro foi sobre identidade, o segundo já foi sobre a indecisa atração e agora, e o último era para pais, né? Pastores e líderes. E tinha muitos pastores lá, né, que queriam aprender, que queriam saber como acolher e tudo mais. E tudo que a gente mais falou, né, que o acolhimento sempre é o mesmo, sabe? O evangelho sempre é o mesmo. A gente não existe um evangelho hétero e um evangelho homossexual, sabe? Para a gente possa pegar. Mesma coisa que não existe um evangelho para criança, um evangelho para jovem. Existe o evangelho. O que muda às vezes é a forma de você abordar, sabe? A forma que você vai falar para que a pessoa entenda de uma forma melhor, né? A linguagem e tudo mais. Então, o que a gente precisa é entender isso. Prega o evangelho, sabe? Prega, incentiva a pessoa a conhecer Jesus, incentiva a pessoa a se relacionar com Jesus, incentiva a pessoa a ter uma vida com Deus, né? Porque quem nos convence do pecado não é o outro, sabe? Quem nos convence de que a gente deve abandonar algo não é o outro. Mas a partir do momento que a gente incentiva a pessoa a se relacionar com Deus, o próprio Espírito Santo, né, vai nos convencendo daquilo que a gente deve abandonar. E no meio disso tudo a gente vai entender que precisa abandonar
relacionamentos homoafetivos, sabe? Então, o evangelismo é isso, né? Você pregar o evangelho, né? Independente de qual seja a área, e você vê qual a melhor linguagem que você pode atingir aquela pessoa, sabe? A nossa linguagem hoje, né, que a gente tem trabalhado no Íris, é com testemunhos, é com contexto de incentivo, de perseverança, é, é, é indicando as pessoas, sabe, a ter um relacionamento com Jesus. A nossa penúltima reunião, a gente não falou sobre sexualidade, a gente falou sobre a pessoa ter um relacionamento com Jesus, intimidade e comunhão, porque quando você tem intimidade e comunhão, ele vai te mostrar o que você deve abandonar por ele. Você vai aprender a amar ele de todo o coração e a partir disso, não importa o que você precisa abandonar. Então, se Jesus foi o nosso tudo, né, e a gente ensinar as pessoas a terem Jesus como tudo da vida delas, a gente vai estar pregando o evangelho, né? A gente vai estar pregando o evangelho que ensina a renunciar, que ensina a pegar a sua cruz, que ensina a negar a si mesmo. E isso é um evangelho que acolhe, que exorta, né? E também que ama, né? Através da exortação. É isso aí. Então, Fiamma, eu gostaria de te agradecer, né? O pessoal até comentou aqui, fazer igual Jesus, amar, ame. Jesus vem com tudo, vem sendo bem Jesus. Jesus vem igual um rolo compressor, passando por cima de tudo. É, Tem só uma pergunta aqui antes de terminar, que é o seguinte: por que a homossexualidade é mais difícil de sair? Aí a pessoa fala o seguinte: em mim é uma coisa de louco. Uma hora eu quero Deus e outra hora eu quero a carne. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, né? E a gente tem essa luta diária, independente de qual hora que seja, de você ter essa luta de carne versus espírito e tudo mais. Mas depende de qual ótica que você olha, né? Da questão da homossexualidade ser uma área difícil de sair. O seu sair se refere a se tornar hétero, sabe? O seu sair se refere a conseguir renunciar, se refere a não sentir mais, ou se refere a continuar sentindo e continuar renunciando, sabe? Depende muito disso. E se for a se tornar hétero, talvez seja difícil mesmo, porque talvez seja algo que não vai ser alcançado. E a gente precisa ser muito sincero em relação a isso, sabe? De entender que talvez não é uma coisa que eu saia, né? Vai sair de mim, mas que vai ser ali um espinho na carne, onde eu vou ter que aprender a lidar e conviver com aquilo, mas não cedendo, não deixando me dominar. É isso aí. Sem contar também, né, que às vezes para a pessoa ela acha que é o mais difícil de sair, mas outros pecados também são difíceis de sair. Igual, por exemplo, vamos supor que a pessoa se torne hétero, comece a ter atração heterossexual. Ela vai ter os desafios de uma heterossexualidade também. Eu tenho vinte e Sim, cinco sim, anos, eu sou solteiro e sou hétero também. E eu falo, é difícil, principalmente nessa idade que eu tô, que é os hormônios à flor da pele. E você entra no Instagram, às vezes está terrível. E assim, você tem tentação também, você tem que fugir, sim, sim. né? Não, às vezes só vai mudar o ângulo da tentação. Por isso que você tem que ficar firme com Jesus e lutar contra ela. Porque se reverter, você vai ter a mesma tentação, mas do outro lado, né? E se, por exemplo, reverter e ser for para outro lado e ter a tentação, e vamos supor, cair em pecado sexual fora do casamento, é pecado do mesmo jeito. Então, eu acho que essa que é a questão. E aí ele continua, acho homens bonitos e fico desejando mais que tudo. Aí eu gostaria que você respondesse. É porque as pessoas, elas acham que se tornar hétero vai resolver a vida delas, né? Meio que É, eu já ouvi muito de pensar assim, eu queria que meu pecado, a minha fraqueza fosse outra. Tudo menos essa, né? Mas quando a gente lida com algo, pra gente, aquilo é a pior de todas, é a mais difícil, né? E a gente, às vezes, é, almeja a fraqueza do outro. Mas pro outro, aquela fraqueza também é algo muito forte, né? É algo muito difícil. Então, independente de qual seja a fraqueza, sempre vai ser difícil, sabe? E se vai tornar ser difícil. hétero, né? Você vai lidar com outras questões e você vai ter que lutar contra o pecado do mesmo jeito e renunciar a coisas do mesmo jeito. Então, não é o que eu sinto, né? Não é o tipo de fraqueza que eu sinto. Mas às vezes é a gente olhar por quem que eu abro mão do que eu sinto, sabe?
por quem que eu deixo de fazer, por quem que eu não vou cair, por quem que eu vou renunciar. Isso muda muito a nossa ótica de pensar que, cara, se a Bíblia fala, né, que a gente não recebe um fardo que a gente não consegue suportar, né? Deus não nos dá algo que a gente não consegue suportar. Se ele está falando isso é porque a gente consegue. Às vezes a gente não consegue é porque a gente vai correr para o lugar errado, né? Não corre para ele. Às vezes a gente não consegue porque começa a dar vozes, né? Aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos, e quando vê aquilo já gerou, né? Um fruto e concebeu o pecado, né? Tiago fala que o desejo ele já foi concebido no nosso coração, né? E concebido o desejo, ele gera o pecado, né? Então a gente tem que ter muito É isso cuidado aí. com isso, do que a gente almeja, né? Se tornar hétero e lá você vai chegar lá e perceber que não é o céu, né? Uma belezura toda, que você não vai lidar com mais nada, ou perceber que em Jesus você vai conseguir vencer e nele você consegue dizer não ao que você sente. É isso aí. É, achar bonito é uma coisa, né? Agora, quando vai para a questão do desejo, aí que é complicado, né? Porque uma Sim, sim, pessoa sim. bonita, você já é uma coisa normal, você já viu, o seu próprio intelecto já identificou que é bonito, que é bonito. Agora, o que a gente não pode fazer é cair naquilo que Jesus falou, né? Se a gente cobiçar uma pessoa no nosso coração, já se torna adultério, já comete pecado, né? Igual ele falou, visto o que foi dito, não adulterar, mas se você É o cobiçar, lance de olhar duas vezes, né? você já cometeu pecado. Eu vou falar o seguinte: tem meninas também que eu vejo que eu também acho lindíssimas. Eu falo assim, meu Deus do céu, que criação maravilhosa! Como é que pode um negócio desse? Mas só que aí quando eu começo a ver que eu já estou indo para a questão do super desejo, que já está indo para aquela coisa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não importa, né? Para de seguir, foge de fato, porque senão vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Sim, É, confessa para alguém também, mas eu acho que aos poucos você vai aprendendo a lidar com isso e aí você vai aprendendo a fugir isso. Talvez ali ainda tenha o desejo, mas você consegue lidar melhor e entender que Jesus é melhor do que isso sim, também. sim, sim, sim. Porque é difícil para Real. todo mundo. É difícil para quem tem atração homoafetiva, mas é difícil também para quem tem atração hétero, né? É uma questão que também eu vejo muito disso acontecer. Eu espero ter ajudado. Você quer acrescentar alguma coisa, Fiamma? Não, tá certíssimo, tá certíssimo. O Luiz É isso comentou aí. ali, né? A idolatria da heterossexualidade, é verdade. Acaba virando uma idolatria, né? A gente almeja tanto se tornar hétero, achando que lá vai ser tudo perfeito, e se chegar lá vai descobrir que não. E se É você isso aí. quiser sustentar, né, o, o seu perfeito, né, o ser normal, algo do tipo na heterossexualidade, chegar lá e descobrir que não é tudo isso, você vai se frustrar e talvez até abandone Jesus, né? Porque vai ver que É é isso tudo a aí. mesma coisa, todo mundo passa por situações que precisam renunciar. É isso aí. Sem contar também que a heterossexualidade, ela é caída, ela é afetada pelo pecado. A gente vê isso na Também. forma que muitos cristãos heterossexuais vivem, né? Eu tenho uma pregação sobre sexualidade que eu falo isso, que a nossa sexualidade, ela é caída. Ela é afetada pelo pecado. Então ela não é perfeita, né? O problema é que a gente acha que uma é mais perfeita que a outra, mas não é. Você vê isso no dia a dia, né? E tem essas questões. E só existe um que, de fato, ajuda a gente a lutar contra o pecado, que é o problema principal de tudo, que é Jesus, né? E aí falou o seguinte, a questão da homossexualidade que é mais aberta, mais vergonhosa para a sociedade, digamos assim. Na heterossexualidade tem o band-aid. Se a firma quiser responder, mas é uma coisa que a gente já falou aqui também, né? Mas eu vou deixar ela responder primeiro. Você acha aquele lance, né, de você citou sobre às vezes um casal cai e tá tudo bem. Às vezes É, defrauda todo mundo, tá tudo bem, né? Que é muito aquele lance, né? Pelo menos não é gay, sabe? Então, mas Deus tá vendo tudo da mesma forma, né? Tá todo mundo em pecado, tá se entregando a seus desejos, a suas vontades, seja hétero, seja gay, tá todo mundo no mesmo barco.
É isso aí. É igual eu dei o exemplo aqui no início da live mesmo. Às vezes tem uma pessoa que está dentro da igreja, tem atração homoafetiva, mas que não pratica, não está caindo, é uma pessoa que está firme com Deus e é muito mais crente que os héteros da igreja, inclusive no trato com as pessoas, tanto da família, tanto da igreja, quanto do trabalho. Expressa Jesus de fato. E às vezes dentro da igreja tem os cristãos que pegam, o cara que pega todo mundo, a menina que é, é, é super rodada, é tão rodada que você fica até tonto de olhar para ela, ou o casal que está caindo igual doido. E às vezes a igreja ela não liga tanto, mas é pecado também. Então a igreja ela também tem que pegar no pé, né? Porque também é pecado, né? E às vezes tem essa questão que é errado, né? Se tem uma pessoa que tem a questão homoafetiva dentro da igreja e vive de fato o cristianismo, essa pessoa deve ser elogiada, como eu falei na questão da live, né? Eu acho que existe essa questão que talvez a heterossexualidade ela tenha um band-aid, mas não é porque nós, os homens, colocam um band-aid que o que às vezes um heterossexual faz de errado deixa de ser errado. Então, o que você tem que ser paciente é em como você está com Jesus. É isso, né? E também é Jesus que define se um heterossexual está certo ou está errado. E se o heterossexual está errado, Jesus está lá para falar com ele também, falar, ô meu filho, vamos lá, vamos praticar. Inclusive, uma coisa que eu notei aqui na live, aí agora eu vou falar de mim mesmo. Igual, por exemplo, eu vi o que a Fiamma falou, eu vi que muita gente comentou aqui. E vocês estão de parabéns, porque vocês entendem de fato negação melhor que muito crente é heterossexual. Tem muito crente heterossexual que não entende isso e porque acha que é hétero, tá caindo na rua, tá pecando e não tá nem aí. E isso vocês estão de parabéns. E eu creio que vocês têm muito mais ponto com Deus do que eles. E eu acho que é isso que vocês têm que se alegrar. E mesmo que a igreja não veja, Deus vê. Né? O Luiz fala o seguinte: é pecado da mesma forma, Jesus é o único que compete com a sexualidade caída. E é isso mesmo. Né? É caída do mesmo jeito e só existe uma questão que vai restaurar, que é Jesus lá no final. E tem uma coisa muito interessante que eu vi no projeto do Luiz, que é o post: a sexualidade vai acabar. Né? Muitas vezes eu recebo essas perguntas assim, que, por que no céu não vai ter sexo? É justamente isso, porque é caído. Primeiro, porque lá não vai precisar de reprodução. E segundo, porque é caído. E lá a gente vai ter, de fato, Jesus. E é ele que resolve. Por isso que não vai ter lá. Porque aqui é caído. E precisa, de fato, ter essa conclusão lá no Apocalipse. Você quer completar alguma coisa, Fiamma? Sim, real, né? Vai chegar um momento que tudo vai passar, né? As dores de ter que estar renunciando, as dores de, às vezes, abandonar alguém que você gosta, né? Tem um sentimento sincero, mas você escolhe abandonar para caminhar com Jesus. As dores que você passa por renunciar a tudo, um dia vai passar, sabe? Vai chegar um momento, na Bíblia fala, né, que não vai ter nem choro, nem pranto, sabe? Nem dor, não vai ter mais nada. E essa deve ser a nossa esperança e o nosso refrigério em Jesus, né? Inclusive, a gente está preparando algo sobre, a gente vai ter um próximo Meet, provavelmente no meio do ano, e a gente vai abordar um pouco sobre isso, e é algo que nos traz muita esperança, né? A gente quer passar para outras pessoas essa esperança também. É isso aí. Então, gente, já deu o horário aqui. Eu vou ter que encerrar a live depois. Muito obrigado, Fiamma. Depois vou marcar mais. A gente vai abordando diversos temas. Eu gostei de fazer live com você, né? E aí a gente marca mais. Na segunda temporada de lives desse ano, a gente marca outra. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu projeto. Continue crescendo. Que continue sendo esse baluarte que é. E que continue sendo esse projeto que abre a mente da igreja e que, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas como vocês têm sido, né? Eu vou estar sempre orando por vocês. Quando eu for fazer uma história em quadrinhos sobre esse tema, eu vou estar procurando vocês, para vocês consultarem para mim. Apesar que, infelizmente, hoje é um pouco difícil fazer história em quadrinhos, porque no meio da cultura pop, o pessoal geralmente não aceita quando você aborda esse tema diferente, um pouco do que eles querem, mas se Deus mandar, eu vou estar fazendo um dia e eu vou estar procurando vocês para isso, né? E aí vocês me ajudam. Então, eu gostaria que você convidasse o pessoal para curtir lá sua página, seguir
e fazer as considerações finais. Agradeço pelo convite, né? Muito bom ter essa porta aberta, né? E ver que tem pessoas interessadas em saber, né? Como acolher, como tratar e tudo mais. E entender que não tem mistério nenhum, né? Não tem uma receita de bolo. Só tem o evangelho, né? A ser pregado. Então, fico muito grato pelo convite, por esse bate-papo. A direct do nosso projeto está aberto, né? Quem quiser conversar, quem quiser falar algo com a gente, estamos à disposição. Segue lá a gente, leia os posts, sempre tem algum testemunho, sempre tem algo que acrescenta muito, né? Que edifica, e não só edifica, né? Mas traz esperança de pensar, poxa, se tem pessoas conseguindo, eu também consigo. Se tem pessoas que estão lutando e estão vencendo, eu também consigo. Então, é realmente esse bálsamo, né? Esse refrigério de trazer uma esperança de que em Jesus a gente consegue todas as coisas. Ele mesmo fala que sem ele a gente não consegue fazer nada, né? Então, com ele a gente consegue vencer todas as coisas. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui, abençoe a sua vida. Rafael, muito obrigado Amém. pelo convite e estamos Eu à que disposição. agradeço. É isso aí. A Sara falou que amei. Eu amei ter vocês todos aqui, né? Sigam aí as nossas redes sociais para manter antenado. O filho amado falou boa noite, parabéns aos dois, excelente debate, irmãos. Sigam lá o filho amado também, e excelente explanação. A Sara falou obrigada por compartilhar tanta coisa. Boa noite. Aí o filho Fá terminou o seguinte: que Jesus Cristo continue dando sabedoria e força aos dois em seu propósito. Amém. Gente, a live vai estar Amém. aqui. E se você quiser compartilhar para as pessoas, pode compartilhar também. Outra coisa, sigam as nossas redes sociais, sigam o Amigo Jesus. Eu falo muito sobre cultura pop, falo muito sobre história em quadrinhos, então não deixe de seguir a gente. Você que gosta. Você que não gosta também, a gente tem conteúdo teológico aqui. E você que está no YouTube, se inscreve, deixa sua curtida e seu comentário. Então, gente, até a próxima. Deus abençoe. Semana que vem a gente tem mais live. Até! Falou, pessoal. Deus abençoe.